Boa noite para todos. Este é o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. Antes de mais nada, quero cumprimentar o Romeu Dematê, diretor comercial da Exato Software, que semana passada realizou a 20ª convenção da Exatos, né, com a presença de 180 pessoas, entre analistas, programadores, engenheiros de software, administradores de empresas, advogados tributaristas e o pessoal das centrais de atendimento da Exatos, que é de várias partes do Brasil, né? A Exatos está em 22 estados. E foi um sucesso absoluto. E uma das coisas mais interessantes da convenção foi que o Romeu pediu para tocar o hino nacional, porque a Exato Software é uma das poucas empresas desse segmento que ainda são 100% brasileiras. Porque o que aconteceu? As multinacionais chegaram e andaram comprando todo mundo em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a Exatos resistiu e continua firme no mercado com uma série de novidades. Inclusive, qualquer dia ele vem aqui contar um pouco dos novos sistemas e produtos que a Exatos lançou. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco, né, da defesa do produtor rural na cobrança de dívidas rurais. E para abordar esse assunto está conosco a advogada Ludmila Sarita Rodrigues Simões, que é sócia da Rodrigues Simões Advogados Associados. Ela é especialista em direito processual civil e direito bancário também, e sempre está no programa esclarecendo dúvidas. Como vai, doutora Ludmila? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Doutora Ludmila, o que o produtor rural deve fazer caso não consiga realizar os pagamentos na data contratada? Evidentemente, das dívidas rurais, né? Isso é muito importante, Marcelo, que na verdade o primeiro passo do produtor rural é a tentativa da renegociação extrajudicial. É a busca do seu gerente para renegociação. Só que isso não é feito da forma assim verbal, ele deve ser feito da forma formalizado, de forma escrita, como nós já falamos no programa anterior. Ele deve ser feito formalizado com o auxílio de um técnico e de um advogado. Entendi. E a dívida rural pode ser executada, doutora Ludmila? Pode, isso aí já é até por lei. Ela é uma cédula de crédito rural, ela é formalizada, ela é normatizada pelo Banco Central, ela pode sim ser executada se inadimplida. Acho que tem produtor rural que não acredita, né, que isso vai acontecer, não é? Não, porque mas acontece, né? Sim, acontece muito. Ele acha que só conversando com o gerente, pagando parcialmente a parcela, que ela nunca vai ser executada, mas ela pode sim ser executada. E em qual momento, doutora Ludmila, a instituição financeira pode executar o produtor rural? Na verdade, Marcelo, com a inadimplência da primeira parcela, mesmo que de forma parcial, ela já pode ser executada. A instituição financeira ela faz uma notificação para o produtor rural, a partir desse momento ela pode ser executada a qualquer momento. Vamos só enfatizar isso. Na primeira parcela, então? Na primeira parcela. E geralmente esses contratos, Marcelo, eles são feitos com pagamentos anuais. Assim, então o produtor rural ele pactua lá, por exemplo, um contrato de R$500 mil com um pagamento em 5 anos. Geralmente os pagamentos são realizados no mês de abril, por exemplo. Então ele não faz o primeiro pagamento em 30 de abril, a instituição financeira 15, 20 dias após a ausência de pagamento notifica, 15 dias após ela já pode executar. Não é brincadeira não. E como o produtor rural deve proceder com o recebimento do mandado executivo? Então, isso é muito importante, Marcelo, porque nós vivemos assim, principalmente no estado do Paraná, nós acreditamos muito assim na boa-fé das pessoas. Então, o produtor rural ele recebe o mandado executivo do Poder Judiciário, ao invés dele buscar um advogado, ele vai no gerente. E o gerente, na verdade, ele às vezes não tem nem conhecimento de como proceder com aquele mandado executivo, porque ele já mandou para o departamento jurídico dele. E ele acha que negociando ou ligando ali no escritório do jurídico do banco, ele pode negociar, como já aconteceu com clientes meus. Que ele ligou no jurídico do banco, falou assim, olha, se eu fizer um depósito na minha conta, vai ficar tudo certo? Ah, não, fica tudo certo. Daí que acontece? Faz um depósito na conta do banco, tá com aquele mandado executivo em aberto, o banco liquida outras pendências do cliente
e deixa em aberto aquele mandado executivo. E o cliente perde o prazo de defesa, porque o mandado executivo é específico. Você tem 15 dias para se defender ou 5 dias para realizar o pagamento. E esse pagamento tem que ser realizado dentro do processo. Entendi. O que ocorre, doutora Ludmila, se o produtor não se defender nessa ação de execução? Então, essas dívidas, Marcelo, é muito importante assim esclarecer que 100% das dívidas são firmadas com garantia real da terra do produtor. Então, por isso até que elas têm essas taxas de juros baixíssimas de 6% ao ano, mais correção monetária. Se o produtor não fizer a defesa, a garantia hipotecária se converte em penhora e ela pode ser leiloada. Então, você pensa a situação do produtor rural. Ele pode ficar sem o ganho dele, sem o patrimônio dele que ele utiliza para subsistência. Então, isso aí é muito sério. Então, o produtor rural deve sim buscar um advogado. E digo mais, não é um advogado que eu até tive um problema no escritório essa semana, nada assim, os advogados, como os produtores rurais têm especialista em soja, em algodão, em pecuária, temos também advogados especialistas em cada área. Busque um advogado especialista na área bancária, não estou puxando para o meu lado, mas isso aí é muito grave, porque na verdade é uma operação muito específica. Então você tem que buscar um especialista na área para poder buscar os seus direitos e conseguir fazer uma defesa ampla também. Entendi. Quando você falou que a garantia é a terra, engraçado, na minha como é a cabeça de quem não sabe muito sobre o assunto, falei, não, primeiro eles tomam a caminhonete, né? A garantia é feito porque a garantia é boa, a garantia é a propriedade, né? A garantia é a própria propriedade onde vai fazer o plantio. Então você pede esse subsídio para fazer o seu plantio e a garantia é a própria terra onde vai fazer esse plantio. Então olha o tamanho do risco do produtor rural em receber um mandado executivo desse e não ir em busca da sua defesa. Ou seja, o banco não ia emprestar dinheiro para ninguém se não tivesse se o risco não fosse baixo, vamos dizer assim, né? Exatamente, com uma taxa de juro tão baixa. Exato. E quais os meios de defesa judicial do produtor rural nesses casos? Então, o primeiro passo que nós temos que tomar, receber o mandado executivo. O produtor tem que buscar um advogado para entrar com os embargos, ou o produtor rural também ele pode fazer o pagamento. Ele falou, não, eu consegui vender minha safra por um preço bom, não tinha dinheiro naquela época, tem hoje. Ele pode dar uma entrada e fazer o pagamento parcelado em 5 vezes com juros de 1% ao mês, mais correção monetária. Só que o que acontece, Marcelo, tem mais 10% de honorário de advogado. Entendeu? O que encarece muito o financiamento rural, porque o juro do financiamento rural é mais baixo do que o juro da justiça. Então, por isso que eu digo para o produtor rural, busque o advogado antes de chegar o mandado executivo na sua porta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com uma demanda revisional pedindo a postergação da sua dívida. Então, o primeiro aspecto, chegou o mandado executivo, vamos entrar com embargos à execução. Se não quiser entrar com embargos à execução, vamos pedir o parcelamento. E assim 5 vezes? Em 5 vezes, se tiver caixa para isso. Se não tiver caixa, a gente embarga achando nulidade, porque o Banco Central, ele determina como que deve ser o juro nesse contrato. O banco não pode, por exemplo, cobrar acima de 6% ao ano. Se ele cobrar acima de 6% ao ano, esse contrato é nulo. Então, tudo isso o advogado tem que ver. Entendi. Tá? E antes de chegar esse mandado executivo, a gente tem possibilidade de entrar com uma revisional pedindo a postergação dessa dívida também. E quando você fala postergação, vai para quanto tempo daí, mais ou menos? É possível, né? Então, é como eu disse também na nossa entrevista que eu vim aqui anteriormente. A gente tem que comprovar capacidade de pagamento desse produtor rural e a boa-fé dele também nesse pagamento, né? Então, a gente não pode pedir em 20 anos. Se uma dívida é em 5 anos, a gente pode pedir uma carência, por exemplo, de 2 anos
e pedir para pagar em mais 5 anos. Seria em 7, 8 anos, por exemplo, com uma carência de 2, talvez. Que aí os juízes... Mas de forma motivada, quebra de safra, baixa de preço de mercado, como já determina o Banco Central. Entendi. Esses financiamentos normalmente não têm seguro, ou tem? Não. Geralmente eles não têm seguro porque eles são subsidiados são um dinheiro subsidiado pelo governo. Entendi. Não, alguns têm. Certo. Projeto, ele já tem seguro, mas é um seguro que cobre o dinheiro que vem do governo para o banco. Então é uma forma assim do banco se proteger, porque se o banco não pagar o governo, o banco tem que bancar o governo. Entendi. Entendeu? Então o banco fica com prejuízo de qualquer forma. Entendeu? Então o banco vai ter que cobrar do cliente. Agora o cliente não fica segurado. Entendi. Olha. Então é isso aí. Você que é produtor rural, cuidado, né? E prevenção, né, doutora Ludmila? Prevenção. E não confie, não acredite, busque o seu próprio advogado. Se você recebeu um mandado, não ligue no advogado do banco, faça depósitos na conta, confiando nesse pagamento que o seu mandado vai ser baixado. É verdade. Até porque o advogado do banco, só lembrando, ele é do banco. Ele é do banco, não é seu advogado. É verdade. Obrigado, doutora Ludmila, grande abraço. Obrigado você, Marcelo. Confira aí as delícias da Hashimitsu. O ateliê de delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Já voltamos com o programa Militão e Militão. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobasi, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobasi, venha conhecer, você vai se apaixonar. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. Hoje estamos de volta com o programa Militão e Militão. Estamos entrando na semana do Carnaval. Yacht Clube, Associação Atlética Banco do Brasil e Londrina Country Club vão promover as suas batucadas e alguns bailes de carnaval. E também até apresentações de DJs à beira da piscina, animando o reinado de Momo aqui nos
nesses 3 clubes da cidade. Agora, em inglês é com FD English, que espera você, veja. Hi there, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Vamos aprender a falar os anos igual os nativos e eu tenho uma dica muito prática para isso. Por exemplo, para o ano de 1999, em inglês não se usa falar o número inteiro, e sim as 2 dezenas. Por exemplo, 19 e 99. Vejam os exemplos. 1977, 1977. 2010, 2010. 2016, 2016. E etc. Nos números de telefone ou no número do quarto do hotel, ao invés de falar 0, fala O. Por exemplo, nos números celulares em Londres, comece com 078, 079 ou 077. Essa é uma outra dica. Quando tem 2 números iguais, repetir no seguindo, use double. E para 3 iguais, triple. Por isso que o James Bond chama 007. One example, 077 888 65520. O número free começa com 0800 e we are in room 208. Falando sobre dinheiro ou distância, você pode usar a letra K pronunciando K para falar 1000. Então, por exemplo, uma corrida de 5 km, você pode falar é 5K run. O outro exemplo, I make 40K, significa que eu ganho 40 mil por ano. Também, se alguém fala 1500, significa 15 vezes 100, que é 1500. 1200 é 1200. 1800, 1800. 2100, 2100. 2500, 2500. Talvez pareça um pouco diferente, mas é assim que os nativos falam. Então fique à vontade de usar os números desse jeito. See you next time. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. E nós estamos recebendo, esta noite, uma campeã paranaense de bicicross, que é aqui a Laurinha Berger. Boa noite, Laurinha. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo. É a Laura Berger de Almeida e o seu pai. Aqui está o Fábio Rodrigues de Almeida. Boa noite, Fábio. Boa noite, Oswaldo. Tudo bem? Tudo jóia. Esse título de campeã paranaense, você que tem 11 anos de idade, você conquistou quando? Ano passado? Foi o ano passado, em dezembro. Em dezembro agora? Uhum. É? Foi um campeonato? Foram 4 provas durante o ano. E aí eles vão se acumulando os pontos para fazer a somatória final. Somatória final. Uma prova aqui, em outra cidade também? Foi uma em Londrina e 3 em Palotina. 3 em Palotina? Por que 3 em Palotina? Na verdade, as outras pistas não estavam prontas, aí resolveram fazer todas lá. E eles têm uma pista boa de bicicross? Tem uma pista, dentro do padrão, é padrão, não é uma pista acima da capacidade, ou seria uma pista melhor, né? Sim. E Laurinha, lá você não teve nenhum problema? Você ganhou as 4 provas? Sim. Ganhou as 4? Não, teve uma prova que eu fiquei em segundo lugar. Foi aqui em Londrina, ela tirou em segundo. E aí, a partir daí foi primeiro em todas até... E na última prova ainda teve uma queda, ela caiu na bateria, conseguiu levantar e se recuperar nas baterias seguintes. E ganhou a prova. Ganhou a prova. Sim. E ganhou o título. E ganhou esse troféu aqui. Campeã paranaense de bicicross. Quando é que você começou a praticar esse esporte? Foi em dezembro de 2016. Porque parece que tem mais menino do que menina, né? Na realidade tem bastante... A quantidade de menina é bem inferior. Bem inferior, né? Quando elas competem, eles fazem um agrupamento das categorias. Então, geralmente tem 2 categorias, 3 categorias correndo na mesma bateria. Sim. E exige muita força? Exige o quê? Técnica, força, treinamento? O que exige? Um pouco de tudo, né? Sim. Aqui em Londrina você treina onde? Lá no autódromo. No autódromo? Isso. Que já tem um local... Tem um centro de treinamento lá, específico para bicicross. É bom, é bem feito? A pista é padrão internacional, foi construída com as medidas do Comitê Olímpico. Então ela serve até para trazer uma prova, vamos dizer, de Olimpíada, tem as mesmas dimensões. O bicicross tem muitos obstáculos?
Do início ao fim, né? Né? Eles geralmente se larga de uma plataforma com 3, 4 metros de altura e aí vai tendo os obstáculos com duplo, Sim. triplo, uma mesa que dá uma pista, uma rampa plana, aí tem os paredões e acaba... Geralmente são quase 400 metros de pista. De pista. O que levou você a praticar esse esporte? Quando é que surgiu o interesse seu? Falou, eu vou fazer bicicross. O meu Foi pai, vendo quem? O meu pai fazia, quando ele era você menor. fazia. Teu pai fazia. Isso. E daí ele me levou para assistir uma corrida e acabei gostando. Aí você falou, opa, é isso aqui que eu quero. Sim. E no começo foi difícil para ela, Fábio? No início, inclusive, ela começou a treinar com a bicicleta emprestada. Ela andava com uma bicicleta do clube de ciclismo aqui. Ela não tinha bicicleta. Porque tem que ser uma bicicleta especial. Específica, Sim. Específica, né? E aí... O clube de ciclismo aqui tem? Tem. Aí ela começou com essa bicicleta emprestada. Em poucos meses a gente conseguiu um apoio para poder comprar a bicicleta e aí começou a Você sempre morou em Londrina? Eu sempre morei em Londrina. Você sempre morou em Londrina. Então você é londrinense também? Não muito. Não, por quê? Ela Porque eu nasci em Cornélio. Procopense. Procopense. Mas veio pra cá com que idade? Novinha? Não, ela só nasceu lá. Eu só nasci, depois eu morava já morei aqui. Tá legal. Na verdade, eu tava... Praticamente londrinense. É isso aí. Escuta, e agora? Qual é o futuro teu nesse esporte? Que você tem aqui Mostra aí. Você tem aqui, ela tem lá, Laurinha Cogumelo. Por que esse apelido? No início, quando eu comecei a correr, o meu capacete parecia a tampa de um cogumelo. E daí eu me apelidei pra não virar bullying. Para não virar bullying. Virar bullying, foi inteligente, né? E os teus amigos te chamam de Laurinha Cogumelo? Ou só Laurinha? Às vezes Laurinha, às vezes só cogumelo. E para você, tudo bem? Tudo bem. E você espera chegar onde praticando bicicross? Até onde pode ir um atleta de bicicross? Até uma Olimpíada? Tem. Até uma Olimpíada. Olímpico, Dia 17 tem a Copa Brasil, a Taça Brasil, em São Paulo. Dia 17 agora de fevereiro? Isso. Lá em São Paulo. E você vai? Vamos participar. Em São Paulo. Onde lá em São Paulo? No Parque Jacuí. Parque Jacuí. Não tem macaco não, né? Não. Tem. E nós vamos com uma equipe, né? Vai um grupo de 13 atletas. 13 atletas? E tem idade mínima e idade máxima? Não. Tem a bateria de apropriada, né? Tem. Cada idade tem a sua categoria, né? Mas nós temos, dentro do esporte, tem uma categoria chamada Balance, que é uma bicicleta que não tem pedal e é para criança de 3, 4 anos já começar a competir. Não tem pedal? Não. E como é que faz? Ela faz o balanço com o pé. Com o pé. E aí já inicia no... Você ainda compete? Não. Até que idade vai? Nós temos um atleta aqui de Londrina que está com 49, mas tem um no Rio Grande do Sul, todo mundo chama ele de tio Hugo. Ele tem quase 80 anos, ele continua competindo, tem 77 ou 78. Nossa, e aqui Londrina, esse que tem 49, quem é? É o Eduardo Mozena. Eduardo Mozena. E ele é bom? É bom nesse bom. Ele está desde o início do esporte, dos anos 80, ele é campeão, foi campeão do motocross, voltou para o bicicross agora. Ele compete. E agora você tem prêmio nisso? Tem premiação? Além do troféu? Tem medalhas. Medalhas? A maioria é medalha. Sim. A premiação em dinheiro é só para quem participa da categoria Elite. Então, até uma certa idade, a sua premiação em troféu e medalha mesmo. E essa Elite tem idade mínima? Tem, a partir dos 16 você já pode competir. A partir dos 16 anos, já pode competir na Elite. E aí não tem idade máxima? Não. Vai até onde der. Onde aguentar. E essa é promoção de quem, esses campeonatos? Tem Federação Paranaense de Ciclismo? Tem ainda? Na verdade, nós temos uma Federação Paranaense de Bicicross e nós temos a Federação Paranaense de Ciclismo. São duas entidades aí que promovem os campeonatos. Perfeito. E aqui em Londrina? Aqui em Londrina nós vamos ter o campeonato Copa Brasil em maio. Em maio? É uma jornada, é uma prova só? Não, na Copa Brasil são 4 etapas. Vai ter no Mato Grosso, vai ter aqui, vai ter no Rio Grande do Sul, eu acho que em São Paulo também. E você vai participar? Sim. Quantas horas você treina por dia? Eu treino... na verdade, ela 1 hora, 1 hora e meia, porque ela treina a natação para compensar
Tem que estudar também. Tem a natação? Faz a natação para compensar, para não ter a parte de preparação física. Ela não pode fazer musculação, então ela faz o preparo na natação. Aí nós temos uns treinos de sprint, que dá umas arrancadas, e vai para a pista aos sábados, né? Mas ela faz natação para quê? Por quê? Para fortalecer a musculatura da perna e a respiração, legal. E teve uma diferença bem grande desde que começou a treinar natação, por um período antes e depois a resistência fica bem melhor no final da prova. Tem algum clube aqui que ela participa do clube? Hoje ela vai representar o Yacht. O Yacht Clube. Nós acertamos com o Yacht e nós vamos correr pelo Yacht Clube. Que bom. No Yacht Clube você pode até treinar lá. Sim. A piscina é muito boa, né? O conjunto aquático do Yacht é bom, muito bom. Né? E vai fazer parte então? Vai. Que coisa boa. Bom, então a próxima prova dela é dia 17 de fevereiro em São Paulo. Em São Paulo. E aí em março, dia 10 de março, inicia o Campeonato Paranaense. Palotina. Em Palotina, a primeira prova. A segunda prova vai ser em Foz do Iguaçu. Depois vai ser Toledo, Marechal Cândido Rondon e Cascavel. E você sempre junto? Vou acompanhando. Você é o técnico dela? Na verdade, só o pai. Só o pai, técnico não tem como... Aí tem a parte técnica bem específica que eu não tenho conhecimento para... Inclusive, hoje a escolinha que ela faz parte está preparando um ano com o treinador. Nós estamos aí já... Muito bem. Laurinha Berger de Almeida. Então você está na 7ª série? E o esporte não atrapalha você de maneira alguma estudar, né? Não. Só ajuda, né? É porque ela já tem uma coisa. Está focada nisso. Tá. Né? Está determinada. Tá bem determinada. Isso é bom, né? Ajuda até nos estudos. Isso, ajuda e ela é bem disciplinada nisso. Isso é muito bom. Tem mais alguém da família participando? Não. Não. Só ela mesmo. Tá muito bem. Então tem todo o apoio da família, né? Isso é muito importante. Sim. Né? Laurinha Berger de Almeida, sucesso para você. Muito obrigada. E obrigado a você, querida, tá? E continue no esporte. Quem sabe teremos no futuro uma atleta olímpica de Londrina, Cornélio, na seleção brasileira. Ela tem 11 anos. Pode chegar lá. Para 2020 dá tempo ainda. Dá tempo, tranquilamente. Opa! Muito obrigado, Fábio. Obrigado. Sucesso para você, parabéns pela filha. Obrigado. Viu? Fábio Rodrigues de Almeida. Obrigado. Como é que chama sua mãe? Caterine. Caterine. Incentiva você bastante também. Muito. Cuida da alimentação. É isso aí. Parabéns, Caterine. Obrigado a vocês. Obrigado. Viu? Sucesso sempre. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua amável atenção. Fiquem em paz. Boa noite.